Glória a Deus. Pastor Sérgio quer. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, nesse convite, que nós sabemos que Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. E nós vamos hoje conversar sobre a maior oferta. E o meu texto áureo está em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler de 1 até o 18. Glória a Deus. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. E ele, porém, levantando nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos.
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Deus amado, apesar de todas as coisas, o Senhor é aquele que tem a melhor resposta. Por isso, toma tua congregação nessa noite, Senhor Deus. Que cada coração, que cada mente seja trazida cativa ao teu altar, Senhor Deus. Que os nossos pensamentos sejam, Senhor Deus, ó Pai, manipulados pela direção do Espírito Santo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus. Que toda mente e coração seja pronto para te ouvir e andar na tua presença. Nos guarda nesse momento, Senhor. Visita cada mente, cada coração, cada família e cada lar. Aqueles que estão conosco aqui e aqueles que estão nos vendo e acompanhando-nos pela internet. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peguei assim a maior oferta porque nós temos a tendência, irmão, de acharmos que nós damos o dízimo e a oferta tem que ser menor do que o dízimo. E na Bíblia as ofertas sempre foram maiores do que os dízimos. E se você olhar profundamente as ofertas que foram apresentadas diante de Deus, elas extrapolaram o dízimo. E na igreja muitas vezes nem o dízimo, às vezes muitos não têm assim a mão liberada ao bolso, segura até para não sair um tostão. E Deus fala, se aquele que me roubais, e a gente fala, quem te roubamos, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Deus muitas vezes fala que nós muitas vezes deixamos de sermos abençoados, não é que Deus não nos quer abençoar, irmãos. Existe uma entrega, uma disponibilidade para Deus exercer algumas coisas sobre a nossa própria vida. E nós não entendemos isso. Eu peguei esse texto que está em 22 de Gênesis, sobre o texto de Abraão, para conversar um pouco com relação a essa oferta. E eu quero falar para os irmãos que não é só isso, a oferta ela vem caminhando em vários pontos das Escrituras Sagradas. Se você for olhar a oferta que Salomão fez para trazer a atenção de Deus, foi estupenda, querido. Aquele sacerdote, para mim, coitadinho dele, a tribo do Levi, trabalhou dia e noite para entregar para Deus aquilo que Salomão ofertou. E essa oferta de Salomão foi para que ele mexesse com os olhos de Deus a respeito do seu ministério, da sua jornada. E foi através dessa entrega e dessa oferta que Deus veio a Salomão. Ele deu a ele uma grande resposta, pede-me o que queres que eu vou te dar. Querido, Salomão pediu uma coisa a Deus, porque Deus o direcionou. Não pense que você faz alguma coisa para Deus porque você está fazendo. Você faz alguma coisa para Deus porque Deus está te direcionando. E querido, e quando nós fechamos o coração naquilo que Deus nos direciona, nós perderemos as melhores oportunidades de conhecermos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que faz coisas que você não viu e nem pensou, e não subiu ao seu entendimento. Essas coisas Deus vai fazer quando nós estamos atinados a nos colocarmos na mercê de Deus. Abraão recebeu de Deus uma coisa que ele pediu, e ele talvez nunca pensou que esse pedido que Deus colocou no coração dele, porque foi Deus quem colocou, fosse tão exorbitante que traria não somente para ele, mas para a nação de Israel, um âmbito de paz, um âmbito de conquista, um âmbito de riquezas e maravilhas.
E tal forma que Deus deu a ele também todas essas coisas, deu muitos anos de vida, deu a ele a graça de ter muita riqueza e ter paz no seu reinado. Coisas que muitos reis não tiveram, mas Salomão teve, irmãos. Então, se você for olhar algumas ponderações, eu não sei se vocês lembram de Samuel, capítulo 23, de 14, versículo 14 a 17. 2 Samuel 23, 14 a 17. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. E então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tornaram a levá-la a Davi. E ele não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Só até aí, irmãos. Aqui está uma oferta diferente. Muitas vezes, querido, nós achamos que a oferta é só o dinheiro. Alguém falou aqui, foi o pastor Wesley hoje de manhã, que a gente não dá o tempo a Deus. Eu acho que Abraão, ele tinha tanta caminhada com Deus, que o tempo dele era praticamente toda a jornada dele. Nós somos tão cheios de coisas na vida, que estamos atropelando muitas coisas pelos afazeres e pelo cuidado da vida que levamos. Obrigações, responsabilidades. Deus é até bem claro, faz aquele que casa, cuide das coisas que é do mundo. Então, quer dizer, nós às vezes extrapolamos, cuidamos mais das coisas que é do mundo do que das coisas de Deus. E aqui está um homem que tem desejo na alma, no coração, porque a primeira coisa que vem é a prova, o desejo, a vontade. Irmãos, alguns têm perdido o rumo da vida por causa de desejos, por causa de vontades, por coisas que ele tem entregado que Deus não gostaria que ele entregasse, ou usufanado daquilo que Deus não gostaria que ele usufanasse, que a gente passa por cima. Aqui está Davi, irmão, um desejo de uma água, de um poço que os seus pais fundaram lá perto de Belém. 3 homens escutam o coração do seu rei. Talvez o pastor Sérgio tivesse um desejo aqui na frente e 3 valentes escutasse o desejo do coração dele e fizesse uma trincheira para ter resposta com a sua própria vida. E esses homens fazem isso, eles entram na trincheira do inimigo e pegam a água, arriscando a sua própria vida. E vai ao rei com alegria. Já pensou ele chegando perto do rei? Oh Deus, conseguimos aplacar o desejo do coração do nosso rei. Chega com muito prazer e diz: oh rei Davi, aqui está aquela água que você desejou. Aí que você vê um homem que tem sensibilidade na alma, que tem visão de reino, que tem um coração mergulhado no Senhor, a ponto de não usufanar daquilo que não lhe pertence. Ele olha a água, e ele vê na água o sangue desses homens que não morreram, mas o sangue, a vida deles estava naquela água. Davi olha para aquela água e fala: essa água tem preço de sangue, custa a vida dos meus homens, eu não sou digno de beber uma água que tem o preço de sangue. Aí está a prova,
a oferta, ele derrama diante de Deus. Eu não sou digno de beber essa água, e derrama como libação diante de Deus. Sacrifício daqueles homens que foram valentes para fazer uma jornada em aplacar um desejo do rei. E que eu botei, oferta que não te pertence. Sabe quando Deus dá uma coisa para você, mas não é para você? Sabe quando você recebe coisas que Deus te dá caminho para você levar para outra pessoa? São ofertas que não te pertencem. Davi pegou uma oferta na mão que pertencia a Deus. Já pensou? A visão e o entendimento de Davi sobre aquilo que está sendo entregue nas suas mãos. Davi oferece para Deus o que é de direito de Deus. Deus que tem direito da vida do ser humano, eu não tenho. Quem pode tirar a vida de alguém ou ter o prazer de sugar a vida de alguém é Deus, eu não posso fazer isso. Ele devolve para Deus o que é de Deus. São coisas, ofertas que são apresentadas. Eu peguei também aquela viúva que vai ao profeta Elias. Lá em 1 Reis 17, de 18 a 16, está lá. Então veio a palavra do Senhor, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Canão. 17, de 8 a 16. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Dispõe-te e vai ao próximo. E então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela e buscá-la, e ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanharei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, e comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha, irmãos, pensa bem, uma viúva de Serepta, uma moça que nem deram nome para ela aqui na Bíblia, uma estrangeira. Deus fala que falou com essa mulher para sustentar o profeta. Eu não sei se Deus viu ela e falou para ela: vai vir alguém aí para você sustentar. Eu acredito que não, mas eu acredito que Deus já conhecia o coração daquela mulher e mexeu na estrutura da vida dela. Ela fez com muito recalque no coração e na alma, porque não era uma coisa espontânea. Era alguém que estava tirando o pão da mesa dela, que era só para mais um dia. É uma prova, irmãos, quando ela
obedece à palavra através daquilo que é apresentado pelo profeta. É uma prova entre entregar aquilo que tem e que não vai ter mais para alguém que fala uma palavra de Deus em um ambiente. Precisa de fé, precisa de confiança, precisa de entrega. Providência divina entre entrega primeiro para Deus. Qualquer que dar a um copo d'água a um desses pequeninos, a mim dá. Já pensou? Deus está falando que existe uma maneira de chegarmos ao coração de Deus pelo aquilo que ofertamos. O sacrifício, crer na palavra de Deus, oferta generosa em obediência, traz abundância na crise. É um tipo de oferta, querido. Oferta generosa em obediência traz abundância na crise. Vamos pegar um tipo de oferta de reino. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 44. E ao ensinar dizia-lhe: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talar e das saudações na praça. Eu acho que eu peguei 38 e 44, né? Eu não queria... Pula aí, irmão, esse versículo. Bom, os quais devoram as casas das viúvas para justificar, fazem longas orações, e estes sofrerão juízo e muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus, então é do 41 até o 44 que eu quero. Como o povo lançava ali o dinheiro, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Querido, quando a gente está lendo essas coisas aqui para vocês, eu não estou querendo colocar que você tem que dar o teu carro, tem que dar a tua casa, tem que dar a tua... Eu não estou falando isso. Toda oferta tem que ser direcionada do seu coração para o coração de Deus, amado. Você tem que falar com Deus, você tem que começar a botar o coração à mercê da voz de Deus, da direção de Deus, para Deus te orientar, querido. Porque se você for olhar no profundo, essas pessoas tiveram orientação de Deus. E essa viúva, irmão, dá tudo que tem. Talvez o preço, os 2 quadrantes seriam, talvez, a compra de um cachorro quente hoje. Comeu o cachorro quente, acabou. Ela tinha talvez uma consciência de que o reino de Deus tinha primacia sobre a vida dela. Então ela dá tudo que tem, ela oferta, não é os dois quadrantezinhos que ela oferta. Quando ela está colocando naquele gasofilácio, ela está colocando a vida dela,
É a vida dela que ela está colocando no gasofilácio. A oferta não é aquele dinheirinho. Deus para quando ela coloca a oferta. Deus vê ela colocar a oferta e Deus é atraído na sua atenção quando ela está colocando a oferta. E Deus chama os discípulos, talvez, para aprender o que é oferta. E eu fico vendo quando Jesus, vem aqui, vem, Pedro, Tiago, João, Judas, chega aqui pertinho. Quero mostrar para vocês uma coisa maravilhosa que está acontecendo aqui no momento. E eles chegam. Jesus está vendo aquela viúva pobre? Ela deu mais que todo mundo aqui. Aí talvez o Judas olhou para Jesus e disse, calma aí, Jesus. Eu vi o cara ali botar uma bolada naquele gasofilácio e você está dizendo que aquela viúva deu mais que todo mundo? Isso é uma cogitação do meu coração, viu? Por quê? Porque, Senhor, eu vi que ele não deu muita coisa. Meu amigo, você sabe que simboliza o gasofilácio? Proposta do reino de Deus. Como você enxerga o gasofilácio da igreja? Para manter pastor? Para manter a igreja? Você tem que enxergar o gasofilácio como a extensão da promessa de Deus, da construção do seu reino e da manutenção dele sobre a face da terra. Essa mulher viu isso. Deus, eu já estou velha mesmo. Eu não posso fazer mais nada para cumprir a tua ordem, os teus mandamentos e ir por todo canto do mundo e pregar o teu evangelho. Eu já estou velha, a minha situação já está pouca mesmo. Então, Deus, eu só tenho que depositar aqui tudo que tenho. A minha vida pertence a ti, eu estou dando o que tenho. E ela bota a vida dela naquele gasofilácio, querido. Deus foi atraído por causa dessa oferta. Oferta, um sacrifício, a oferta, a vida, o sacrifício, o reino é mais importante que a vida. Oferta na visão do reino traz os olhos e a atenção de Deus. Querido, são coisas maravilhosas que acontecem em nível da oferta. E aí eu peguei um pouco do texto da história de Abraão. Eu fico conversando essas coisas, irmão, mas essas coisas mexem primeiro com a minha vida e é para meu ouvido, que está mais perto da minha boca. Quem sentir agraciado, pegue para si próprio. Mas eu procuro falar para mim, Senhor, e às vezes eu fico envergonhado comigo mesmo, porque eu quero viver para Deus, irmão. E viver para Deus não é fácil. Tem que ter a mão de Deus em favor seu, senão você não consegue. Cristo em vós, a esperança da glória. Só Jesus opera em vós tanto querer quanto efetuar. Você tem que ter desejo na alma, no coração, na vida, de que Deus comece a fazer na sua vida e no seu coração coisas que Ele tem para fazer. E Ele só pode fazer quando você deseja, quando você vai e mostra que está interessado nisso. Um dias atrás, aí o irmão entregou um recado profético que eu venho pedindo a Deus que aconteça na minha vida. E ele falou praticamente dentro desse texto que eu nem falei para ele, mas eu tive a oportunidade de eu falar com ele, que ele falou aquilo que Deus, e que eu espero de receber um pouco de Deus nesse mundo aqui. É um versículo, está, não sei se é 11:3 ou 3:11, você sei que Deus fala assim, deleitar-se-á no temor do Senhor, não repreenderás pela vista dos seus olhos, e nem exortará pelo ouvir dos teus ouvidos. Em outras palavras, Deus está falando, você vai repreender pelo aquilo que eu vou mostrar para você, e vai exortar pelo aquilo que eu vou falar para você. Irmãos, fazer o que nós vemos, você está vendo a coisa, irmãos, e está
querendo tomar atitude, é complicado, irmão. Você sabe se Deus está nessa decisão sua? E quando você vai falar, será que você vai falar com propriedade daquilo que Deus quer que você fale? A gente tem que ter um zelo, irmão, acho que um zelo, porque tem gente que está destruindo corações e vidas por palavras e por atitudes que nós não devemos tomar. Eu peguei Abraão, querido, porque Abraão começa lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus escolhe Abraão. Lá em Ur, Deus chama ele. Vem, eu farei de você uma grande nação. Deus coloca no coração de Abraão uma semente. Querido, eu duvido se muita gente tivesse permanecido naquilo que Deus falou, se Deus não fortalecesse, aplacasse, levasse o coração de Abraão a conquistar os espaços da vida dele. Ele vai construindo uma jornada de comunhão com Deus, ele vai construindo, querido, uma jornada de relacionamento. Ele chega em Sodoma, ele conversa com Jesus lá em Sodoma com mais 2 anjos, ele está conversando com aqueles 2, vão embora, fica só aquele com ele lá, não, bro, o negócio vai ser sério, não tem justo aí. Ele conversa, irmão, ele intercede, Deus desce com ele até 10 pessoas. Pensa, querido, como é que uma pessoa conversa com Deus e vai afinando em algumas coisas? Tem que ter graça de Deus. E ele vai andando na vida, só que os anos passam. Os anos estão indo embora e ele chega no capítulo 15. Ele está na tenda dele, mergulhado no seu introspectivo. E Deus veio a ele naquela tenda, no cubículo da vida dele. Ele já está cansado, os anos estão passando. Talvez ele está pensando, Deus, meus anos já estão indo embora, a situação, e a promessa, e o herdeiro, e o negócio, aí como é que vai ser? O meu servo Eliezer vai tomar o meu lugar. E quando ele fala, Deus fala, não será o teu servo Eliezer. Eu não posso conversar com você dentro dessa tenda fechada, desse cubículo da tua vida. Aí Deus faz um prelúdio, sai para fora. Mostra para ele as estrelas do céu e fala assim será a tua descendência. E ele fala, como eu saberei disso? Aí tem uma palavra chamada Remim, que só encontra no Velho Testamento, nessa passagem de Abraão. E você vai encontrar ela muito no Novo Testamento. Creu Abraão para a salvação. Abraão visitou o reino em salvação, não só no momento presente, porque acreditou na promessa que Deus fez. Aí nós vamos para esse capítulo 22, que é a oferta. Até aqui, ó. Eu sei quando começa, mas quando termina. Aí Deus vem e prova Abraão. Deus conversa. Agora, preste atenção, não é um momento. É uma jornada até o pedido dessa oferta. Você entende? Deus fala para Abraão que não chama ele mais de servo, mas de amigo. Amigo de Deus. Irmãos, uma coisa é a gente ser servo, outra coisa é ser amigo. O servo só faz a vontade daquele seu senhor, mas um amigo entra na intimidade do seu senhor. Deus chama ele de amigo. E ele está nessa caminhada da oferta, que, olha, eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque essa jornada todinha que Deus vem mostrando que está com ele, que mostra livramento, que faz, e ele tem suas fraquezas, mostra que é comedor de feijão e erra também.
E aos seus erros Deus corrige, Ele trata com ele. Alguns ele vai sofrer danos lá na frente. E hoje Israel sofre até hoje por causa de alguns erros. Mas nós vemos essas coisas, Deus andando com ele. E aí Deus prova ele. Abraão, eis-me aqui. Agora eu quero a promessa. Já pensou? Poxa Deus, eu nadei para morrer na praia. Você quer o que, Senhor? A promessa. Sabe o teu filho a quem tu amas? Eu quero ele como oferta. Eu quero que você me entregue ele. Querido, a jornada que Abraão veio fazendo foi para ele se tornar amigo de Deus. E ali naquela amizade, Deus pede tudo que Deus deu para ele. Já pensou? Alguns pregadores falam que é uma aliança que Deus quer fazer com Abraão, que tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Aliança de sangue. E aí ele prova, Abraão se prontifica, irmão, oferta. O menino, o filho único a quem tu ama, eu quero. Irmão, por mais que você seja amigo de uma pessoa, não é fácil você chegar a um limite desse. Você tem que estar arraigado num conhecimento de Deus dentro de você, a ponto de deixar que a mente de Cristo ande através dos teus pensamentos. Porque se ela não andar, você não faz. Se ela não andar, você não entrega. Se ela não andar, você não oferece. Se ela não andar, você não oferta. Porque quando Abraão está levando o menino, as palavras que esse homem tem é de que a promessa permanece. Já pensou nisso? É uma mente de Cristo andando com ele. Ele vai com os moços, chega no momento, ele para os seus servos e fala assim, daqui em diante vocês não podem ir comigo, só vai eu e o menino. E eu uma vez perguntei, Deus, mas por que, Senhor? Aí Deus, cada um saiba na medida da vossa fé. Existe a fé de pessoas que não podem nem compartilhar com você, que você não vai entender, irmão. O crescimento é individual diante da estrutura que Deus quer te apresentar. O reino de Deus não começa lá fora, ele começa dentro de você, é uma jornada, é um relacionamento. Acho que foi pregado aqui sobre relacionamento. Ele vai estruturando, e quando ele pede a oferta, tem uma jornada da oferta até o sacrifício. A jornada da oferta até o sacrifício, irmão, é onde trava-se as maiores batalhas da vida espiritual. Existe uma luta na mente e no coração, por isso que a mente de Cristo tem que estar trabalhando em você. E ele fala para os moços, vocês não podem ir porque vocês não têm fé para fazer e ver o que eu vou fazer lá em cima. Talvez se fosse levasse esses dois servos, eles vão dizer, Abraão ficou gagá, está velho demais. Coitada de Sara que está lá embaixo. Vamos segurar esse velho. Não vamos deixar ele fazer tua asneira. Então vocês ficam, vocês não podem ir lá em cima comigo. E quando está lá em cima, ou quando está fazendo a jornada, da oferta ao sacrifício, Abraão acorda disposto pela madrugada. Pede 2 moços para acompanhar, para auxiliar ele na jornada. Leva Isaac. Vai para o local indicado por Deus, ele está com direção de Deus. Irmãos,
oferta com uma direção de Deus. Ele não está indo porque, não, vou fazer, Deus falou comigo assim, eu vou fazer. Não, ele tem uma vida de comunhão e agora Deus está direcionando ele. Resposta: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. O filho pergunta: pai, estou vendo tudo, e o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É como se Abraão estivesse viajando na mente de Cristo, e Deus fala assim: a promessa está viva. Deus não é homem para que minta, e nem filho, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa está firme. Ele tem a consciência da mente de Cristo. Deus proverá para si mesmo o cordeiro, meu filho. E leva, põe lá em cima, no Monte Moriá, onde Deus mostra. Aleluia. Este Monte Moriá tem uma história sobre a oferta que Davi vai colocar diante de Deus. Ele peca, ele desrespeita, faz o incenso e tem a morte. Deus mostra os anjos, mostra o castigo. Deus até manda ele escolher o castigo que ele quer, que acha que nem é diabo que corrige os filhos de Deus. Quem corrige o filho de Deus não é Satanás, é Deus. Deus pode usar o Satanás, mas é Deus que corrige. E manda ele escolher o castigo. Ele está vendo o anjo derramar a peste. Ele confessa: fui eu, Senhor, que pequei, eu e minha casa. Poupa ao povo. Aí Deus pede uma oferta. Vai lá na terra de Jebuseu e compra aquela terra, e compra lá e ele vai, compra Jebuseu. Não, eu te dou tudo, rei. Nunca oferecerei para Deus o que não me custe alguma coisa. E ele apresenta para Deus a oferta que Deus determinou naquela terra que foi comprada, que não é nada mais, nada menos que a terra, o Monte de Moriá. É como se Deus está falando: estou renovando a aliança que fiz com Abraão, com a tua casa, com a tua vida, com a tua jornada. É como se Deus reportasse de novo Davi, aonde Abraão apresentou o cordeiro. E quando Abraão levanta para fazer o sacrifício, brada-se de novo o ser celestial: Abraão, Abraão, eis-me aqui, não faças nada contra o menino, porque agora sei que não me negaste o teu filho, o teu único filho. E lá em Hebreus, acho que o capítulo 17, mais ou menos, não, capítulo 11, os heróis da fé, 11 ou 12, 17, Deus fala para Abraão, o escritor de Hebreus fala que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu próprio filho. Abraão viajou com essa mente de Cristo na ressurreição. Viajou que Deus jamais deixaria a promessa morrer. Ele acreditou que Deus tinha poder para ressuscitar a promessa. E quando ele vai levantar a mão, Deus fala: não sei que agora temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu fico vendo Deus colocar nas entrelinhas, porque ele faz aqui uma conotação tremenda, fazer. Viu o cordeiro preso numas coisinhas, nos garranchos dos arbustos, e o cordeiro assume o lugar de Isaque. Mas antes disso, ou depois disso, Deus vem a Abraão, descendo ali do 15 para o 18,
Deus fala, jurei que Deus jurou por si mesmo, que não negaria o seu único filho, provavelmente. Está nas entrelinhas, querido. Deus fala assim, olha, eu sei que tu não negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão chegou a um nível da qual Deus queria ver um homem que também tinha o mesmo compadecimento de obedecer ou de se entregar para que Deus pudesse realizar a sua resposta. E Deus olha para Abraão e fala assim, também não negarei o meu filho, o meu único filho. Uma oferta que arranca de Deus uma bênção para a humanidade, irmão. Isso já estava previsto, por Deus na sua onisciência já estava previsto. Mas Abraão arranca uma promessa de Deus, que estende para toda a humanidade. Olha como estende, multiplicar-te a tua descendência, possuirá a cidade dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas por causa do teu nome. Ele leva a promessa de Deus, que veio através do seu filho, a Deus derramar a promessa dele para a humanidade. Oh, irmãos, não existe uma oferta maior do que você colocar tudo que você tem para que Deus seja honrado. Não existe. Eu coloquei oferta na direção de Deus, tem a promessa do céu. Existe oferta, irmãos, que você bate no céu de uma forma tão forte, que Deus responde, porque você é amigo dele. E é gostoso quando Deus te chama de amigo. É gostoso quando Deus te vê como alguém que Ele conta para fazer a jornada. Deus quer que você oferte a Ele. Algumas pessoas foram tentar Jesus sobre se devia dar o dinheiro a César, pagar o imposto a César ou não pagar o imposto. Se Jesus falasse não, o zelotiano falaria assim, esse cara é dos nossos, nós vamos derrubar esse povo todinho com nossa espada. Se Jesus falasse sim, Mateus olharia e falaria, Jesus é dos nossos. Publicano, vamos pagar o imposto. E estava formada uma guerra na cúpula sacerdotal do ministério de Jesus. Mas Jesus vê o coração dos homens e manda ele estender a mão. Estende a tua mão aí. De quem que é essa esfinge? É de César. Aí Deus vem com a resposta. Então vocês vão dar para César o que é de César. E vão dar para Deus o que é de Deus. Sabe o que é de Deus, amigo? O que é de Deus é o fôlego de vida que Ele te deu. É a resposta da sua caminhada na terra. Deus está pedindo você para Ele. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos. Observe os meus caminhos. Deus te chama para você entregar para Ele a sua vida. Porque Ele derramou o sangue para te comprar dos seus pecados, para transformar a sua jornada e para fazer você uma pessoa mais que vencedora e quem sabe, um amigo dele. Deus te chama para essa bênção. Você que está aí na internet, Deus te chama para você ser a oferta no seu altar. E se você vir se entregar para Deus, Deus fará infinitamente mais do que você pede ou pensa. Você descobrirá coisas de Deus que você nunca ouviu falar. Venha ser a oferta no altar de Deus. Jesus te chama. E se você deseja esse Cristo, faça essa oração comigo. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite,
eu quero me entregar nas tuas mãos. Eu quero ser a tua oferta, Senhor. Quero entregar minha vida porque eu sei que o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Que o sangue que o Senhor derramou naquela cruz me purifica e me torna mais branco do que a neve. Também creio, Senhor, que a morte não te deteve. Você ressuscitou dentre os mortos, está vivo à direita do Pai e intercede por mim. E eu creio, Senhor Deus, que o Senhor enviou o Espírito Santo. E no nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo habite em mim para me ensinar as Escrituras Sagradas e que eu possa, Pai amado, crescer no conhecimento e na graça da Tua Palavra, Senhor. Pai amado, me ajuda a viver para Ti, em nome de Jesus. Amém. É gostoso.